Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo falando da missa parte por parte. Você que vem acompanhando desde o início essa série de vídeos que eu venho fazendo sobre a missa, deve estar aí se inteirando de todo o conjunto da nossa celebração eucarística. O último vídeo que eu tratei, que eu falei, que eu trouxe aqui nesse canal, foi sobre a proclamação ao Evangelho. E seguindo então nessa ordem, hoje eu falo sobre a homilia dentro da missa. Mas antes de falar da homilia na missa, eu convido você que passa por esse canal, assiste a meus vídeos e ainda não é inscrito, venha fazer parte dele, se inscreva neste canal, você vai ser muito bem-vindo. Vamos lá então com o tema da homilia na missa. Vocês lembram que antigamente, ainda hoje tem muitas pessoas, tem algumas pessoas, não muitas, obviamente, algumas pessoas que falam de sermão. Qual que é a diferença de homilia e de sermão? É a mesma coisa, porém, sermão é um termo que já caiu em desuso, desde a reforma litúrgica proposta pelo Concílio Vaticano II, que não se utiliza mais a palavra sermão na missa. Mas até o Concílio Vaticano II se falava sermão em vez de homilia. Quem é que nunca ouviu falar, ou que nunca leu, que não conhece, os sermões do padre Antônio Vieira, aquele clássico da literatura portuguesa, que virou um clássico, eram as homilias do padre Antônio Vieira, que foram escritas, né? As homilias eram escritas, e aí então eram verdadeiras literaturas, textos muito bem elaborados, e ele ficou assim um clássico da literatura portuguesa, os sermões do padre Antônio Vieira. Então, naquela época se utilizava a palavra sermão para homilia, mas como eu disse antes, a partir do concílio, depois do Concílio Vaticano II, passou-se a utilizar então o termo homilia. A palavra homilia é uma palavra de origem latina e ela tem como significado uma conversa familiar, um diálogo com a Assembleia. Então, logo após a proclamação do Evangelho, o presidente da celebração se dirige à mesa da palavra e ali ele vai proferir a homilia. Antigamente havia os púlpitos na igreja. Se você entrar numa igreja antiga, essas igrejas históricas, por exemplo, elas ainda preservam o púlpito, um lugar elevado, onde na época não existia microfone, não existia sons, né? O som era natural, reverberava dentro do espaço sagrado, e quanto mais alto ficasse o pregador, a voz dele ecoava por toda a igreja. Então, naquele tempo, existiam os púlpitos elevados na igreja, que eram verdadeiras obras de arte, e na hora da homilia, o sacerdote se dirigia até o púlpito, e lá ele proferia o seu sermão. Então, depois, com a reforma litúrgica, a reforma dos templos, tirou-se também, muitas igrejas tiraram os púlpitos, algumas ainda preservam, mas eles nem são utilizados mais, eles estão apenas como um elemento histórico, uma peça de museu muitas vezes, mas eles não são mais utilizados, até porque hoje nós temos sons na igreja e não precisa mais estar num lugar elevado, falando para uma assembleia a voz sem usar instrumentos, né? Então, nesse sentido, não precisa mais os púlpitos. Nós temos hoje a mesa da palavra, onde dali é proferida a homilia. Mas, voltando ao que eu havia dito, a homilia significa uma conversa familiar. Então, nesse sentido, a homilia, ela precisa ser uma coisa simples, ela não pode ser algo sofisticado. Na hora da homilia não é lugar de você usar um palavreado rebuscado, usar uma teologia sistemática, com expressões da teologia sistemática, porque a maioria das pessoas não vão entender. Há padres que gostam, às vezes, de exercitar o seu linguajar acadêmico na hora da homilia, mas isso não é o mais indicado, isso não é o mais correto.
Por isso, a homilia, ela precisa ser uma linguagem quanto mais simples, mais acessível. Simples no sentido de acessibilidade, mas não no sentido de vulgaridade, de banalidades, de você falar besteira. Não é nesse sentido. É no sentido de você conseguir se comunicar com uma linguagem simples com a Assembleia. Por isso, a palavra homilia, ela significa uma conversa familiar. É o padre, então, que está dialogando com a Assembleia. Quem é que pode fazer a homilia? A homilia deve ser sempre feita pelo presidente da celebração. Ele pode delegar a homilia para um outro padre concelebrante, ou até mesmo para um diácono, mas nunca para um leigo. Um leigo não pode proferir homilia numa missa dominical. Isso a liturgia não faculta, não permite. É sempre o presidente da celebração, e esse presidente da celebração pode delegá-la para um padre concelebrante e até mesmo para um diácono, mas leigo em hipótese alguma. Seminarista também não, porque seminarista é leigo, ele não recebeu ainda o sacramento da ordem, só quando ele recebeu o sacramento do diaconato. Se ele não é diácono, o seminarista, ele não pode também fazer homilia, ele está na categoria de leigos. Então essa conversa familiar, ela deve estar ali dentro dos parâmetros da compreensão da Assembleia. E outro ponto importante, a homilia deve sempre se ater às leituras, explicar as leituras do dia, sobretudo o Evangelho. Se o padre não conseguir passar em todas as leituras da primeira, o Salmo, a segunda e o Evangelho, que pelo menos a referência direta ao Evangelho, a sua reflexão esteja pautada, sobretudo no Evangelho. O ideal é fazer uma ponte com todas as leituras, pegando a ideia central da liturgia da palavra e fazer uma reflexão com ambas. Mas se isso não for possível, pelo menos que se faça do Evangelho. A homilia, ela tem uma indicação de duração. Quem estudou teologia e estudou a matéria homilética na teologia, a matéria referente à homilia chama-se homilética. É uma matéria da teologia onde a gente aprende a fazer homilia. Às vezes a gente vê padres e diáconos fazendo cada tipo de homilia que a gente fica imaginando. Será que esse padre fugiu da aula de homilética? Será que ele não teve aula de homilética? Porque nas aulas de homilética, a gente aprende algumas coisas que são básicas na comunicação na hora da homilia. E uma delas é que a homilia não deve se estender muito. Por melhor que ela seja, por mais que ela esteja sendo muito bem articulada, pronunciada, fundamentada, se ela se estender muito, ela cansa a Assembleia. Então, qual que seria o ideal de uma homilia? Entre 12 a 15 minutos. Esse é um referencial. É claro que tem dias que estamos mais inspirados, a homilia dura 20 minutos. Às vezes as leituras são belíssimas e queremos falar de todas, e aí então se estende um pouco mais. Até 20 minutos é tolerado. O ideal seria até 15 minutos. Agora, se passou de 20 minutos uma homilia, aí não tem santo que aguente. Porque já vira uma aula, já vira um curso, uma reflexão muito ampla e as pessoas se cansam. Já é comprovado que nos primeiros 10 minutos, quando alguém começa a falar, nós prendemos nossa atenção. Depois dos 10 minutos, a nossa mente vai se cansando e a tendência é a gente viajar, pensar em outra coisa, não prestar mais atenção, e às vezes uma homilia muito demorada é perda de tempo, é só para cansar as pessoas. Então, nós padres e diáconos temos que ter essa preocupação, bispos também. Sempre essa preocupação com a duração da homilia. De onde é que se faz a homilia? Como faz parte da liturgia da palavra, o local mais indicado para fazer a homilia é a mesa da palavra. Antigamente era o púlpito, né, como eu disse no início.
Agora é a mesa da palavra. Agora, é obrigatório fazer na mesa da palavra? Não é, e também não é abuso litúrgico você sair da mesa da palavra, ir lá à frente do altar, fazer a homilia. Mas o local mais indicado para a homilia é sempre a mesa da palavra, porque ali ela faz parte da liturgia da palavra, você está explicando a palavra, e o mais correto é você estar ali num lugar confortável, onde você tem apoio para segurar as mãos, onde você tem um livro à sua frente, onde você tem um microfone que você não precisa ficar segurando. Agora, se você sai da mesa da palavra, você já não vai ter esses suportes que ajudam na hora da reflexão. Tem padres que gostam de fazer homilia andando, indo de um lado para o outro. Isso varia de cada pessoa, mas o mais indicado mesmo é a mesa da palavra, o local de fazer a homilia. O bispo pode fazer a sua homilia tanto da mesa da palavra quanto da cátedra. A maioria dos bispos faz a sua homilia a partir da cátedra, da cadeira onde ele está sentado, né? Há bispos que fazem homilia sentado, outros que fazem em pé, mas eles fazem geralmente durante a homilia, está segurando o báculo, que é o instrumento, o símbolo do pastor, do pastoreio, mas ele pode fazer ali na cátedra ou em pé, em frente à cátedra. Algumas recomendações sobre a homilia que são importantes. Uma delas eu já me referi, que é a ter-se a palavra de Deus. Por que eu digo isso e reforço? Porque às vezes há padres, diáconos e até bispo que na hora de fazer a sua homilia dá uma volta muito grande e às vezes nem citam a palavra. Isso ocorre muito com padres, né? De esquecer a palavra, esquecer as leituras do dia e falar de tanta coisa e não falar das leituras. Isso é um erro gravíssimo na liturgia, na homilia. Ela existe justamente para explicar a palavra. Essa palavra deve ser atualizada e contextualizada. Aqui é que vem a nossa eficiência na homilia. Porque muita gente não sabe atualizar a palavra. Atualizar a palavra não é você simplesmente só falar da realidade. É você pegar um link, uma ponte, um fio condutor que pega a palavra e as situações que estão sendo vividas. Tem gente que não está acompanhando a homilia, a reflexão do padre, e aí a hora que o padre começa a falar da realidade, aí acorda e fala, o padre está falando de política. Não é que o padre está falando de política, ele está falando de uma realidade que está acontecendo, acontecimentos do momento, fundamentado na palavra. Isso é permitido e isso se deve fazer. Senão fica uma coisa fora de contexto, fica uma coisa muito chata. Se você não atualizar a palavra para os acontecimentos do dia, a palavra fica retrógrada na nossa vida, ela não transforma nada. Então ela é luz para a nossa realidade. Independente do momento que nós estamos vivendo, sempre a palavra deve ser luz para a nossa realidade. Então nós pegamos aqueles elementos daquele tempo e trazemos para o nosso tempo hoje. Aí a homilia fica agradável, ela fica com sentido para a nossa vida, para a vida da Assembleia, e ela vai apontar caminhos. Então isso é muito importante que seja feito. Evitar também repetir todas as leituras, não precisa. As leituras já foram lidas, né? Eu já vi padres fazendo homilia em que lê versículo por versículo e vai comentando. Aí você imagina, a homilia vai durar 1 hora ou mais até, se você pegar cada versículo e comentar em cima dele. Então, a gente prepara antes a homilia com o roteiro homilético, com o método da leitura orante, para depois, quando chegar na hora da homilia, a gente já tem aquele esquema do que nós vamos falar e não precisa ficar repetindo cada versículo. Alguns é importante repetir para enfatizá-los. Às vezes tem alguns versículos que são muito contundentes para a realidade e aí nós repetimos propositalmente para enfatizá-lo. Mas não repetir fazer toda a leitura novamente.
Outra coisa que é importante evitar na homilia é dar broncas, né? Homilias não é hora para você dar bronca nas pessoas, mandar recado para as pessoas, para essa ou aquela pessoa. Então é importante ter esse cuidado também na hora da homilia. E também não chamar a atenção de alguém propriamente dito. Você tem que chamar a atenção para a realidade, para as situações que estão acontecendo, mas não chamar a atenção de fulano, de ciclano, por causa de algumas coisas que aconteceram. E também não se deve deixar de lado a palavra, como eu disse, ela sempre é o fundamento principal da homilia. Durante a semana, as homilias são facultativas. Tem muita gente que não sabe, mas missas semanais não são obrigatórias as homilias. Elas são homilias facultativas. O padre faz se ele quiser. Eu sempre acho válido fazer uma reflexão durante a semana, mas também não pode se estender muito. Se vai fazer uma homilia numa missa semanal, que ela seja muito breve. 5 minutos numa homilia semanal já é suficiente. Mas se o padre não quiser fazer homilia durante a semana, ele não precisa fazer. Agora, domingo, solenidades e festas, a homilia é obrigatória. E não se pode trocar a homilia por outra coisa, tá? Isso é importante que se saiba. Não se pode trocar a homilia por apresentação teatral, não se pode trocar a homilia por um filme, não se pode trocar a homilia por um testemunho particular de alguém. Falar, hoje o padre não vai fazer homilia esse domingo e ele vai chamar aí uma pessoa para dar um testemunho no lugar da homilia. Isso não pode, isso é considerado abuso litúrgico. Pode até ter um testemunho complementar à homilia, mas suprimir a homilia e colocar só o testemunho, isso não pode, isso é considerado um abuso litúrgico. Então é importante que os padres saibam disso. Eu nunca vi padre fazendo isso, mas pode ser que venha a ocorrer e você conheça alguém que faça isso, isso não é correto. Na celebração da palavra, é importante evitar o termo homilia. É sempre reflexão da palavra, exceto se ela for presidida por um diácono, porque o diácono faz homilia. Agora, como um leigo não faz homilia, e se ele está presidindo uma celebração da palavra, o ministro da palavra, que é o ministro leigo, que não tem o sacramento da ordem, então evite usar a palavra homilia, que é uma palavra bem clerical, e utilize a reflexão da palavra. E também deve-se ter atenção na hora da homilia, atenção das pessoas que estão na assembleia. Então você que está vendo esse vídeo, participa da missa, vale lembrar que a homilia não é a hora do recreio da missa, tá? É hora de prestar atenção. Às vezes tem gente que na hora da homilia terminou a proclamação do evangelho, calcula mais ou menos o tempo da homilia, sai e volta na hora que a homilia terminou, aproveita a hora da homilia para ir ao banheiro, para resolver algum problema, para responder uma mensagem e sai da missa. Isso não é correto, isso é errado. Na hora da homilia, é hora de prestar atenção. E por isso é bom evitar alguns ruídos, né? Ruídos atrapalham quem está fazendo a homilia, desconcentra a pessoa que está na homilia. É muito difícil falar quando tem alguém falando ao mesmo tempo, quando tem criança chorando, quando tem cachorro latindo, quando tem celular tocando, quando tem pessoas andando pela igreja. Essas coisas tiram a concentração do padre na hora da homilia. Evite esses e outros procedimentos. Na hora da homilia é bom um silêncio absoluto para ouvir o que o padre está dizendo, para não tirar a concentração. Eu, particularmente, me desconcentro se tiver esses tipos de ruído em volta. Criança chorando, eu até tolero, porque criança precisa vir à missa, mas se estiver chorando muito, é bom que a mãe se toque também. Aí nessa hora pode sair, porque aí a criança não só está atrapalhando o padre de fazer a homilia, mas está atrapalhando as pessoas a ouvirem a homilia. Então, se a criança começou a chorar muito na hora da homilia, a mãe deve delicadamente sair com a criança um pouco até ela parar de chorar e depois retornar. Nesse caso, pode sair. Agora, sair apenas por sair, é bom evitar isso, porque é um desrespeito também com o que está falando. Imagina, você está falando e alguém levanta, vira as costas e sai. É um desrespeito com quem está falando.
Então, na hora da homilia, se você não presta atenção, se você sai, você está desrespeitando o padre, ou o diácono, ou o bispo que está fazendo a homilia. Então, essas são algumas recomendações sobre a homilia na missa. E para você que quer conhecer mais sobre homilia, que quer fazer uma boa homilia, que quer ter conteúdo para fazer uma boa homilia, hoje eu vou indicar 2 subsídios que eu preparei exclusivamente para isso. Ele é muito conhecido, são 2 livros meus, dos mais conhecidos, que são esses daqui, ó, que vocês talvez já tenham visto, né? Liturgia da Palavra 1 e 2. Esse aqui, ele foi publicado pela Paulus. Eu vou deixar o telefone aí embaixo para você fazer o pedido, caso você queira. Aqui tem as homilias dominicais, solenidades e festas. Homilias, reflexões. Você que é ministro da palavra, esse livro aqui pode lhe ajudar bastante, porque todas as leituras das missas dominicais, ano A, B e C, solenidades e festas, os santos, estão todas aqui nesse livro. Vai te ajudar bastante se você é ministro da palavra. Ou se você quer conhecer mais, porque às vezes você está numa paróquia onde o padre não é muito bom na homilia, e você sai meio um tanto quanto vazio da reflexão. Então, se você tiver um subsídio desse aqui, você vai poder acompanhar. Todos os domingos eu coloco um áudio de homilia, se você está acompanhando, que é desse subsídio aqui. Homilia que eu preparei, mas que vem nesse subsídio aqui. Então você pode tê-lo, vai te ajudar bastante. E se você é ministro da palavra e também faz celebrações durante a semana, aí então vem esse outro subsídio aqui, ó, que é a Liturgia da Palavra 1. Esse aqui trazem as leituras semanais do ano par e do ano ímpar, tá? Ela está bem indicada na sequência. É lógico que quando tem aquelas, às vezes quando pula, se você ficar com dúvida, você vai lá no índice e vai encontrar a leitura daquele dia. Às vezes a pessoa é durante a semana, mas é um santo, você não vai encontrar aqui, aí você vai encontrar nessa outra aqui, a reflexão. Mas todo o calendário litúrgico está nesses 2 subsídios aqui, eles são assim, extensos, né? Dá mais de 1000 páginas, os 2 juntos, mas é todo o nosso calendário litúrgico, todas as nossas missas, vai te ajudar bastante se você quer conhecer mais sobre homilia. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, deixa aí seu joinha, seu comentário também, diga como que são as homilias aí na sua paróquia. Gostaria muito de saber. Diga de onde você é, não precisa dizer a paróquia específica, senão o padre vai te identificar. Mas você pode dizer, olha, eu sou do estado tal, da cidade tal, e aqui na minha paróquia a homilia é dessa maneira. Diga se o padre se estende muito na homilia, se ele viaja muito na homilia, ou se a homilia dele é consistente, é uma homilia boa. Comente aí, não precisa dizer o nome do padre, obviamente, mas só como você está vendo. E se você é padre e está vendo esse vídeo, diga se você tem alguma dificuldade em preparar a homilia, se você prepara a homilia, lembrando que é muito importante preparar a homilia antes de ir para a missa, mesmo nas missas semanais, mesmo que a gente tenha aí muitos anos de sacerdócio, é importante ir para a missa com a homilia preparada, esquematizada. Isso ajuda a gente a conter ali o tempo da nossa homilia e falar palavras consistentes. Então deixa aí seus comentários também. O nosso próximo vídeo vai ser sobre o creio ou profissão de fé. Então, seguindo aí a ordem da missa, nosso próximo vídeo será sobre o creio ou a profissão de fé, que é a mesma coisa. Por hoje é isso. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.